Pessoal, então hoje eu queria fazer uma comparação entre o KNSC e o MXRF11, tá bom? Uma comparação rápida aí, vou mostrar rapidamente também o relatório, alguns pontos assim interessantes e depois um gráfico realmente um gráfico comparativo da rentabilidade deles desde o começo do KNSC, tá? Então são dois aí fundos na casa de R$ 10, R$ 9, né? Tá? É base 10, como dizem, mas estão custando R$ 9 atualmente, aproximadamente, tá? Aliás, o MXRF11 está R$ 10, né? Tá? Esse daqui, isso arredondando, tá? Arredondando, só para falar na faixa de valor deles, tá bom? E são dois muito bons, bem consolidados, gestoras muito boas. O Kinea, né, o KNSC, tem realmente a Kinea, que é considerada aí uma das melhores gestoras do mercado. A comparação, porque assim, tem alguns pontos semelhantes, né? Eles são IPCA e também CDI, os dois, tá? Os dois estão bem diversificados. E o preço na faixa de preço mais ou menos igual. Aí uma comparação poderia ser qualquer outro, né? Mas eu acho que esses dois aqui pode ser interessante, porque cada um vai ter seus pontos fortes, tá? E eu vou apontar isso para vocês aqui. Já deixem o like e eu agradeço aí. Valeu. Ó, o KNSC, primeira coisa é que ele é da Quineia, tá? Então esse é o primeiro ponto, tá? Ligado ao Itaú, tem toda o histórico aí por ser uma boa gestora, tá? Dividendo dele assim é um dividendo bom, atualmente está em 1% por mês, então paga bom dividendo, tá? O MXRF11 também, mais ou menos nessa faixa, mas historicamente a gente vai ver ali para frente, tá? Então, assim, e a faixa de preço dele, olha só, tá na faixa de 1,01, quase caindo para 1. E isso para o KNSC é raro. E o MXRF11 é mais raro ainda, tá? É bem difícil ele cair o preço. A liquidez diária na faixa de 5 milhões, muito boa liquidez, tá? Bem seguro. Ele é um medium risk, tá? A própria Kinea coloca ele como um medium risk. O que é? Aquele que não é nem tão high grade, nem tão high yield, tá? Fica no meio termo ali. Isso é uma análise da própria Kinea, tá? Tá lá no relatório, bem no finalzinho, eles falam isso. E a gente vê mesmo que tem IPCA lá, IPCA mais 9, IPCA mais 10, tem no KNSC essa faixa também, além de a maior parte na faixa de IPCA mais 7, mais 6, né? Tá? Bom, e o MXRF11 também nessa pegada, eu diria que também é um medium risk aí, tá? Só que se for ver qual dos dois toma um pouquinho mais de riscos, qual que eu acho mais conservador entre os dois, eu diria que é o KNSC, tá? Porque, embora a Kinea diga que ele é um medium, quando você vai comparar aqui com o MXRF11, você tem o full fator da Kinea, você tem o IPCA dele, as próprias CRIs, tá? CRIs mais conservadoras um pouco. Então, no geral, assim, eu diria que ele é mais defensivo um pouco. Mas o MXRF11 não é assim um fundo arriscado, tá? É um fundo que tem pago dividendos ali muito bons, olha, inclusive aqui tá maior, né? Tá? Risco aí bem moderado, tá bom? Um problema do MXRF11, para quem tem ele, para quem quer comprar ele, é sempre esse aqui, ó. Como ele é muito popular, tá? Para quem não sabe, o MXRF11, ele é o top 1 das galáxias, tá? Em termos de cotistas. Ele tem muito cotista, tá? Assim, ele tem tanto cotista, é um negócio avassalador, assim. Nunca vi, assim, não tem nada igual. Você acha que tem que, para bater eles, tem que ir lá nas ações e pegar um Banco do Brasil, sei lá, Petrobras, para bater ele, tá? Porque eu nem sei se bate, para falar a verdade, viu? Acho que a B3 tem 5 milhões de pessoas, tipo, de CPFs. Acho que são 5 milhões, se eu não me engano, pelo que eu vi da última vez, e tem 1 milhão só no MXRF11. Então é absurdo, tá? Ele realmente é muito popular, é um dos primeiros aí que entrou na base 10. Então isso populariza, isso ajudou muito, né, ele. E aliás ajuda todos os ativos que vão para a base 10. Isso é um ponto bem forte aí a favor. E aí, por conta disso, ele tem muito cotista, ele tem a liquidez gigantesca, ó. Tá? A liquidez normalmente está lá em primeiro ou entre os primeiros. Ele e outros tops ali, está sempre entre os três primeiros em liquidez.
tá fazendo uma emissão agora, tá? Foi até que uma coisa que puxou o preço dele para baixo. E acreditem, tá? O preço dele tava lá no 10,30, 10,25, difícil cair. PVP dele 1.06, 0,8 aqui. Difícil cair o preço, tá? Difícil dar entrada o MXRF11, porque a galera compra muito, né? Assim, você vai pegar esses 1 milhão de cotistas ali, é o perfil muito diferente de vocês aí que estão assistindo, entendeu? Por quê? Porque é o perfil que não vai ficar pesquisando muito, não, querendo saber, querendo ver detalhes. Não, chega lá e compra e já era, né? Tá na corretora, esse aqui que falaram que é bom, tá todo mundo falando. A verdade é essa, né? Tá, mas ele é bom, tá? Ele é um bom ativo, muito diversificado. A ideia não é entrar nos relatórios, tá? Mas só para mostrar bem rapidamente, olha só, isso é o da Quineia, tá? Bem diversificadão também, já, tá? Ele tá, acho, desde 2020 no mercado, muito bem diversificado, o da Quineia. Eu queria mostrar isso daqui para vocês. Olha, ele tem IPCA, CRIs, né, focadas no IPCA na casa de 60% e CDI na casa de 40%. Então ele é meio que mistão também nisso, tá? Ele é misturado aí com base, assim, base no CDI e base no IPCA, tá? Inclusive, historicamente, assim, ele no padrão dele de origem seria meio a meio, metade para cada lado. Mas ele vai flutuando conforme for ficando mais interessante, tá? No momento, IPCA é mais interessante. Então, provavelmente ele está migrando para o IPCA, que aos poucos ele deve estar fazendo aí. Ele está fazendo isso, tá? Se vocês acompanham os relatórios, vê que ele está aos poucos aumentando o IPCA, né? Porque o momento está mais favorável para IPCA aí do que CDI, porque CDI, principalmente antes, tendia a cair, né? Agora já dizem que não tanto, tá? Então, assim, tá bem diversificadão, muito bem diversificado, tá? É um medium risk aí, não é tão high grade, embora às vezes, muitas vezes você vai comparar com alguns outros aí que é do mercado que se dizem high grade e você vai ver o KNSC é mais seguro, tá? Tem esse detalhe, assim. No universo da Quineia, ele é medium, né? Mas quando você vai comparar com outros aí, você fala, não, opa, peraí, não é tão medium assim. Tem uns que se dizem high grade que tomam mais riscos, tá? Mas ele tem toda a característica. A Quineia tem uma característica muito interessante, forte, tá? Que não é para qualquer um, que é fazer operações assim de origem, tá? Ela origina as operações e aí tipo, compra todas as CRIs de um determinado emissor. É comum ela fazer isso, tá? É uma característica dela. E aí vamos pular já pro MXRF11, olha só, tá bem diversificado e não para só aqui, tá? Ele tem fundos imobiliários na carteira dele, tá bom? E ele tem também permutas, ele entra um pouquinho na parte de quase que na parte de desenvolvimento, tá? Bem pouco. Ele é um fundo de papel, né, de crédito, essencialmente, tá? E também PCA. Então, ele é super diversificado. Eu fiz um vídeo aqui só dele, bem longo de falar, tá? Bastante coisa, e mesmo assim você não acaba não falando tudo, porque ele tem um monte de coisa. Ele é muito antigo, tá? Ele tem mais de 10 anos aí para fundo imobiliário, mais de 10 anos já é muito, tá? Então, assim, ele é bem testado, bem calejado já tem uma carteira muito bem selecionada, tá? Por isso que eu considero ele ali, em termos de risco, assim, muito bom, tá? Embora você vê na hora de tomada de risco dele aqui, você vê que tá vendo? Ó, pega IPCA mais 11, pega da MRV, olha só. Que bom esse daqui, IPCA mais 11, e um IPCA mais 10 e tal. Então, ele, pelos nível de risco dele, você vê que não é um high grade assim. Ele é mais pro meio termo ali, tá? E aqui também ele tem uma característica parecida com o KNSC, ó. IPCA dele, quase 70% da carteira de CRIs é focada em IPCA e 30% CDI, tá? Até porque o CDI estava muito bom, né? Muito bom mesmo. A gente olha aqui, olha só. Já vamos direto aqui para comparação na tabelinha, no gráfico, né? E aqui está os dois, tá? MXRF11 de vermelho e o KNSC mais escuro aqui, tá? Desde 2020, porque foi quando o KNSC começou. O MXRF11 ele tá bem mais tempo, tá? Bem mais tempo. O KNSC só que é mais recente. Ele já tá aí desde 2013, por aí, o MXRF11. Então, olha só, a gente vê aqui que teve, né, altos e baixos, mas hoje, né, no final das contas,
considerando o ponto de partida lá atrás, eles estão lado a lado, né? Tá? Isso historicamente, desde o comecinho. Então, assim, vê que eles tomam riscos semelhantes, tá? Pelo olhando ali, tá equivalente em termos de riscos. O MXRF11 é muito, muito diversificado. O KNSC também né? Também é. E em termos de rendimento, historicamente, estão bem parelhos ali, tá? Então eu vejo bastante semelhança, assim, nesses aspectos. A galera, eu acho que mais, assim, não digo assim, mais esclarecida, vai preferir o KNSC, tá? Se for ver aí os canais do YouTube, uns dos caras, não, porque é da Quineia, tal, tem toda aquela mística ali, né? Quineia e tal, Itaú. E tem, mas o MXRF11 é o popularzão mesmo, top 1, tá? Realmente que as massas amam. E aí, olha só, vamos colocar o IMAB e o CDI aqui na nossa análise. Ficam bem para trás, tá vendo? E o IMAB, só que aqui tem um detalhe, olha só. O CDI é esse risco mais claro, tá? O CDI, sendo o risco mais claro, ele fica ali à frente do IMAB desde 2020, final de 2020. Mas por quê? Porque, na verdade, historicamente, o IMAB vence de lavada o CDI, tá? Só que quando a gente pega esses últimos anos, de 2022 para frente, o CDI ficou muito alto, né? Foi para 13%. Então, não tem quem bata o CDI se você pegar uma janela de tempo muito curta, tá? Nesses últimos 2, 3 anos aí, o CDI foi forte demais, tá bom? Então, por isso que o IMAB ficou um pouquinho atrás dele nessa janela de tempo aqui. E bem à frente dos dois, o KNSC e o MXRF11, mesmo com essa forte alta, né, do CDI, mesmo assim. Mesmo que, vamos pegar 2 anos aqui, vamos ver. Pegando 2 anos só, porque aqui o CDI não tá ainda, né, muito forte, mas estava, olha só, o CDI fica só o MXRF11 na frente do da Quineia, tá? Um ponto que, assim, que não dá para deixar de comentar, e foi até bom que eu coloquei isso, é que o da Quineia deu uma fraquejada mesmo, tá? Você pega o último ano aí, ele distribuindo meio pouco, muito baixo aí comparado com o carrego dele, não sei, tá? Se ele entrou nos pontos corretos aí, nas crises dele aí, o que aconteceu exatamente, mas realmente ele ficou com uma distribuição aí, sei lá, conseguiu acompanhar o IMAB ali, tá vendo? Mas perdeu pro CDI e perdeu bem pro MXRF11, se você olhar só 2 anos, tá? Mas é o que eu falo, assim, a gente tem que olhar umas janelas maiores possíveis, tá bom? Olhar em janelas curtas, assim, dá distorções, a gente acaba tendo distorções aí, tá bom? Então é isso. Valeu, um abraço. Que eu coloquei mais tempo. Mas o da Quineia começa aqui. Deixa um like aí, agradeço. Valeu. Até a próxima.